Equação de segundo grau. Soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau com uma variável. Soma das raízes. Considere a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. E x1 e x2, as raízes dessa equação. Entre as raízes x1 e x2 e os coeficientes a, b e c da equação, existem duas relações importantes, as quais veremos a seguir. Primeira relação. Sendo x1 e x2 as raízes reais da equação, temos que x1 é igual a menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a. E x2 igual a menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Adicionando membro a membro as duas igualdades, obteremos a primeira relação. x1 somado com x2 é igual a menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a, somado com menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, igual a menos b sobre a. Teremos x1 mais x2 igual a menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a, somado com menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Temos aqui a soma de duas frações. Isso será igual a menos b mais a raiz quadrada de delta menos b menos a raiz quadrada de delta sobre, como é uma fração de mesmo denominador, repete o denominador. Isso é igual menos b com menos b, menos 2b. Mais raiz quadrada de delta menos raiz quadrada de delta, podemos cancelar, porque vai dar zero. Sobre 2a. Podemos cancelar o 2 em cima e embaixo. Ficará menos b sobre a. Então, a soma das raízes é igual a menos b sobre a. O produto das raízes. A segunda relação. Sendo x1 e x2 as raízes da equação, temos o produto x1 vezes x2 igual a menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a, multiplicado por menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a é igual a c sobre a. O produto das raízes é dado x1 vezes x2 é igual a menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a, isso dentro parêntese, que multiplica menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Vamos fazer a distributiva. B vezes b, b ao quadrado, e menos vezes menos mais. B vezes
raiz quadrada de delta, B raiz quadrada de delta. E menos vezes menos, mais. Agora o segundo termo. Raiz quadrada de delta vezes B, B raiz quadrada de delta. E mais vezes menos, menos. Raiz quadrada de delta vezes raiz quadrada de delta, raiz quadrada de delta elevado ao quadrado. E mais vezes menos, menos. Isso tudo sobre 2 vezes 2, 4. E A vezes A elevado ao quadrado. Mais B raiz quadrada de delta menos B raiz quadrada de delta, isso dá zero. Podemos cancelar. Ficando B ao quadrado menos, parêntese, raiz quadrada de delta elevado ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Raiz quadrada de delta elevado ao quadrado, eu posso cancelar o índice da raiz com o expoente, ficando B ao quadrado menos raiz quadrada de delta, menos delta sobre 4, 2 ao quadrado. Delta, nós sabemos que o valor de delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, colocaremos esse valor no lugar de delta, ficando B ao quadrado menos B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre 4 vezes A ao quadrado. Tirando do parêntese, faremos o jogo de sinal. B ao quadrado menos aqui de fora, com o positivo do B que está lá dentro, menos B ao quadrado, menos aqui de fora, com o menos ali de dentro, positivo, 4AC, isso tudo dividido por 4A ao quadrado. B ao quadrado menos B ao quadrado, isso dá zero. Ficando 4AC dividido por 4A ao quadrado. Posso cancelar o 4 de cima com o 4 de baixo. E cancelar o A de cima com um A de baixo. Eu tenho 2. Então fica C sobre A. O produto das raízes é igual a C sobre A.